Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, bem-vindos a mais um Filmografia. Obrigado pelo seu view, deixa o seu like, ativa o sino de notificação para o YouTube te informar toda vez que tiver vídeo aqui no canal, comenta no vídeo, deixa seu feedback porque é importante para mim, importante para o canal crescer. Eu não ia fazer inicialmente um vídeo sobre esse filme. Eu estava preparando um vídeo sobre a trilogia, uma coisa mais elaborada. Mas eu tenho visto tantas críticas negativas, tantos comentários idiotas e tantos apontamentos sobre o filme bem fundados que eu decidi fazer esse vídeo porque é necessário. Vocês devem conhecer o filme Vidro, que estreou no final de janeiro nos cinemas e até agora está em cartaz, não sei se você assistiu. Se não assistiu, espero que esse vídeo te incentive a assistir. E se você também não gostar, é com você, mas isso é só uma recomendação minha. Um conselho antes da gente começar a falar sobre o filme em si. Se você está se propondo a fazer uma resenha, se você está se propondo a fazer uma crítica sobre um filme, e você sabe que esse filme está inserido numa trilogia, e ele está inserido dentro de uma franquia, você precisa assistir a trilogia, ou precisa assistir a franquia para poder debater sobre ele. Porque, no caso de Vidro, se ele é um capítulo final, ele possui informações que provavelmente estão nos filmes anteriores. Porque se eu decido falar sobre um filme que é um capítulo final, como eu já falei, que é um encerramento, sem assistir os demais, eu estou sendo um completo idiota. Porque eu vou criticar negativamente roteiro, ou criticar negativamente uma narrativa onde as respostas da minha crítica vão estar lá atrás. Entende o que eu estou dizendo? É a mesma coisa que eu assisti Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, que é o final da saga Harry Potter, sem ter assistido a Pedra Filosofal e não saber como Harry chegou ali. Entende? É uma coisa meio óbvia de se dizer, mas estamos numa geração, estamos num mundo onde o óbvio precisa ser desenhado, explicado e desenhado de novo. Vidro é um capítulo final de uma franquia, é o capítulo final de uma trilogia, composta por 3 filmes. Corpo Fechado, do ano 2000, Fragmentado, de 2016 e Vidro, em 2019. Dentro dessa trilogia, nós temos 3 grandes protagonistas. Nós temos David Gunn, que é interpretado pelo Bruce Willis, que é o herói. Nós temos Kevin, que é interpretado pelo James McAvoy, em Fragmentado, que é a Horda. E nós temos o Senhor Vidro, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson, e que é o terceiro protagonista da franquia, a qual o filme leva o nome, Vidro. Em Corpo Fechado, nós temos a história do David Gunn. David Gunn é um homem que sobrevive a um acidente de trem, a um descarrilamento, onde todos morrem, mas ele é o único que escapa vivo. E o mais curioso de tudo é que ele escapa vivo sem nenhum arranhão. Com o passar do tempo, com o desenrolar da narrativa, ele conhece o Senhor Vidro, ele conhece Samuel Jackson no primeiro filme. O Senhor Vidro desenvolve uma obsessão sobre o David Gunn. O Senhor Vidro é uma pessoa viciada em histórias em quadrinhos. Ele estudou profundamente a origem dos quadrinhos, ele estudou os heróis em quadrinhos, e ele tem uma teoria de que esses heróis, na verdade, são representações do passado de pessoas que já existiram no nosso mundo. Ou seja, as histórias de heróis não são fantasiosas, elas não são fruto da imaginação, elas são uma versão da realidade adaptada para o nosso cotidiano. E ele acredita que o David Gunn, ele acredita que o David seja um desses heróis pelo fato de ele ter sobrevivido por inúmeros fatos no passado dele, onde ele sobreviveu a um acidente de carro que poderia ter matado ele. E à medida que o David vai aceitando essa condição, ele descobre 2 fatos sobre ele. Ele descobre primeiro que ele tem super força. Inclusive tem uma cena em Corpo Fechado que ele tá fazendo supino, levantando pesos, e o filho dele vai colocando vários e vários pesos e ele consegue levantar com facilidade. Ele também descobre que ele tem um dom. Ao encostar nas pessoas, ele consegue visualizar os delitos delas, os crimes delas, e a partir daí ele decide ser um justiceiro. Ele coloca uma capa de chuva verde que oculta o rosto dele e começa a resolver os crimes por conta própria. Isso é basicamente o resumo de Corpo Fechado. Em Fragmentado, nós tivemos outro protagonista, o Kevin, interpretado pelo James McAvoy, e que é chamado de A Horda. E por que A Horda? O Kevin, ele possui TDI, transtorno dissociativo de identidade, ou transtorno de identidade. Ele possui múltiplas personalidades. Para ser mais exato, ele possui 23 personalidades. E uma coisa que é interessante na atuação do McAvoy, e que é muito difícil de se fazer quando você está abordando inúmeras personalidades, quem já viu Bates Motel vai entender do que eu estou falando, é que ele dá tom a cada uma das personalidades. São 23, e ele consegue dar tom a cada uma delas. Quando ele cruza os braços e franze a cara, você sabe que é o Dennis que está aparecendo, que possui toque, a personalidade que possui toque. Quando ele coloca um tecido em volta dos ombros e começa a agir de uma forma mais feminina, é a senhora Patrícia.
Quando ele começa a agir como uma criança boba, a gente sabe que é o Hedwig. E quando ele começa a agir de uma forma mais efeminada, cruza as pernas, fala sobre moda, sabe se vestir, é o Barry. Isso é muito difícil de se fazer no cinema. E é brilhantemente, é de longe uma das melhores atuações do McAvoy no cinema. McAvoy, pra quem não sabe, faz X-Men. Ele faz o Professor Xavier no reboot de X-Men. E em Fragmentado, nós vemos ele sequestrando 3 meninas. Entre elas, uma menina chamada Casey, que futuramente vai se tornar um papel muito importante dentro da história do Kevin. E ela sobrevive, ela consegue sobreviver ao cativeiro que o Kevin impõe a ela foge. E no final de Fragmentado nós vemos o aparecimento do David de novo, como o herói. E o que a gente entende em final de Fragmentado? Pô, vai ter um confronto interessante entre eles em Vidro no último capítulo. E aí nós finalmente chegamos em Vidro, que é o capítulo final dessa trilogia, e que deveria focar no Sr. Vidro. Por que é chamado de Sr. Vidro? Ele possui uma doença chamada osteogênese imperfeita, popularmente conhecida como ossos de cristal. Os ossos dele não têm densidade, falta uma proteína específica nos ossos, o corpo não produz e os ossos se quebram com facilidade. Então durante a vida dele ele teve inúmeras fraturas por coisas que normalmente não causariam. Ou seja, ele cai de uma escada, ele pode fraturar 10 ossos. É basicamente isso que ele sofre. Por isso ele tem esse nome de Sr. Vidro. E o Sr. Vidro é uma mente brilhante. Ele é um gênio. A mente dele é tipo assim, ele é como se fosse um vilão de histórias em quadrinhos super inteligente, como existem inúmeros por aí. E você descobre na narrativa de Vidro que, na verdade, ele está por trás da criação tanto do herói, do David, quanto da Horda, do Kevin. Ele influenciou o nascimento deles dois. E, inicialmente, em Vidro existe um conflito, um confronto, na verdade, logo no início, entre a Horda e o herói, onde eles são presos pela polícia e levados para uma espécie de hospital psiquiátrico, onde lá eles são atendidos por uma psicóloga que é curiosamente especializada em convencer pessoas que acham que são heróis de que elas não são. Aí isso inicialmente é muito esquisito. E lá nesse hospital psiquiátrico estão os 3. E aí ela começa a trabalhar a personalidade deles, trabalhar a psique deles, de uma forma como se ela quisesse descobrir algo a respeito. O que decepciona em Vidro é que, apesar do nome do filme ser focado no Sr. Vidro, ele fica apagado na maior parte do filme. Ele só sai da inércia da metade pro final para concluir a história. É o único ponto negativo que eu tenho para dizer sobre Vidro. Porque, no geral, no resto, é um filme muito bem orquestrado. A trilogia inteira é muito bem planejada, muito bem construída. Como eu disse, é um filme de herói. Se você quer ver atuações heróicas, efeitos especiais de ponta, explosões e profundos atos de heroísmo, vá ver os filmes da Marvel e da DC. Porque essa trilogia de qual eu tô falando não é isso. É feito de maneira minimalista e simples. É realmente um filme de herói feito com uma pegada mais pé no chão, mais realidade, mais humanidade, apesar de ter superpoderes, que mesmo assim são mostrados de uma forma mais discreta. Então, se você gosta de filmes onde os personagens são bem construídos, onde a personalidade deles é bem trabalhada, onde eles têm uma psique mais construída, mais bem mostrada, mais detalhada, a trilogia Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro é pra você. Agora, não dá pra fazer observações sem ter assistido os outros filmes. Eu vi críticas, por exemplo, dentro desse hospital psiquiátrico, eles eram mantidos em quartos diferentes. O herói, o David, era mantido num quarto onde tinha vários chuveiros. Se ele reagisse de forma agressiva, os chuveiros disparavam água nele. Eu vi uma crítica que falava assim, mas por que ele vai jogar água nele? A água é medo de todo mundo morre afogado. Se você viu o Corpo Fechado, você sabe que quando ele era criança, ele quase morreu afogado. Desde então, a água se tornou a fraqueza dele, assim como a Kryptonita é a fraqueza do Superman. No quarto do Kevin, da Horda, existiam várias luzes. Sempre que ele se tornava agressivo, sempre que uma personalidade agressiva surgia, as luzes acendiam para chamar outra personalidade para o lugar dele, uma mais calma. E por quê? Porque durante Fragmentado, durante o filme, as personalidades dele falam o tempo todo que elas brigam pela luz. O verdadeiro dono do corpo, a verdadeira personalidade, o Kevin, está soterrado por diversos traumas e as personalidades foram criadas pelo subconsciente dele como uma forma de defesa. Defesa para se proteger ele do trauma que ele viveu, trauma com a mãe dele, que é mostrado em Fragmentado. E essas luzes que tem no quarto chamam uma personalidade nova. É uma terapia cognitiva, sempre para despertar outra personalidade para que ele não seja agressivo. Então, se você pretende criticar o filme, se você pretende falar mal do filme, pelo menos se dê o trabalho de assistir os demais, de assistir os anteriores.
Porque não adianta nada você querer falar de uma trilogia de forma isolada. Se é trilogia, são 3 filmes, então vá ver os 3 filmes, pombas. Vê os 3 filmes pra depois criticar. Caso contrário, não faça o filme. Ou evite de passar vergonha. Ou evite de falar besteira. Vidro é um filme ótimo, com resoluções boas, com um final pé no chão que terminou na hora certa, sem precisar dar margem para uma continuação que pode acabar estragando o roteiro só para ganhar lucro, só para ter dinheiro. Então, eu recomendo fortemente Vidro, vá assistir, assista os 2 primeiros também, para que você tenha uma compreensão maior da história e para que você entenda o desfecho. Corpo Fechado eu acredito que ainda tem na Netflix, procure depois Fragmentado e vá assistir Vidro, que encerra esse capítulo. Se você gostou do meu vídeo, deixa o like, ativa o sininho de notificação, comenta, porque é importante, eu preciso saber o feedback de vocês. E muito obrigado, deixa o like que isso populariza o vídeo. Até o próximo, pessoal. Esse foi o Filmografia. Abraço.